Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fabrício, mais uma vez, vamos continuar então nossas aulas, tá? Vamos relembrar um pouquinho o conteúdo da aula passada, tá? Se vocês tinham reparado que a gente estava trabalhando lá com uma calculadora, né, praticamente, né? E nós utilizamos ali umas questões de variáveis, né? Onde a gente estava utilizando o se e o se não, se, né? Dentro dessa operação, vocês realizaram as atividades, né? E lá vocês viram que nós tínhamos lá as opções de escolha, né? Soma, multiplicação, divisão, subtração e a operação que vocês deveriam fazer, né? Então, por exemplo, se eu escolhesse a divisão, né? Digite um número para o cálculo, vamos supor 9, e um outro número para o cálculo, né? 3. Então, o resultado da divisão é 3. Então, aqui nós tínhamos basicamente as opções, né? Que vocês estavam executando, onde se a operação que você escolheu for 1, né? Você vai trabalhar com o quê? Com a soma, certo? Então, se for número 1, né? Digite um número 3. Vamos supor, digite outro número 3 novamente. Dou o Enter e o resultado é 6. Então, se vocês analisarem, vocês utilizaram uma variável inteiro, né? Onde vocês, nessa variável, vocês colocaram todas as condições que vocês queriam, certo? Número 1, número 2, multi, soma, divisão, subtração, né? E lá vocês tinham as opções do se a operação for 1, soma. Se não, se a operação for 2, multiplicação e assim por diante, certo? Onde no final vocês tinham lá, se não for nenhuma dessas 4 opções, a opção seria o quê? Seria inválida, né? Então, se eu viesse no play, colocasse, por exemplo, um número 6, mesmo assim, as opções de código de números iriam ser chamados, porém a opção foi inválida a que você solicitou no início, né? Então, isso foi o que a gente fez nas nossas operações passadas, certo? Então, agora, pessoal, a gente vai voltar aqui com um novo arquivo, tá? A gente vai trabalhar com uma nova opção, certo? Que é a escolha de caso. Como é que funciona a escolha de caso? São praticamente opções que a gente vai ter já mais ou menos parecido com o se e o se não. Porém, as fórmulas os códigos são um pouco diferentes da maneira que a gente vai trabalhar, certo? Então, como acontece? Quando você estava utilizando a opção se e o se não, você tinha que determinar, né, as opções, se uma operação iniciava com uma, se não, iria iniciar com outra, se não, se a operação fosse 3, iria iniciar com outra função, certo? Quando você vai trabalhar com escolha de caso, a gente tem uma opção de múltipla escolha. É algo que a gente vai deixar mais ou menos pronto já no início das funções, certo? Ela trabalha com duas variáveis, tá? Inteiro e caractere. Tá? Eu vou trabalhar com vocês com essas duas opções novas, para que vocês vejam um pouco a diferença com relação ao se e o se não, certo? Então, ele é um comando, a opção escolha e a opção caso, são justamente comandos que já estão um pouco mais pré-definidos. A gente vai definir as funções, tá? A gente vai utilizar mais ou menos a mesma base da última atividade, tá? Então, por exemplo, aqui no inteiro, eu vou utilizar ainda nessas opções a opção num, certo? Eu vou utilizar um número, vou definir num 1 e vou definir num 2, certo? Só que aqui eu ainda vou acrescentar aquelas operações, certo? Vamos relembrar aqui, ó. Você lembra que você tinha aqui o OP? Na sua função, na hora que você realizou seus trabalhos, você utilizou em cima do inteiro. Nessa nossa atividade, eu vou utilizar como função de caractere. Como assim? A opção caractere eu posso utilizar tanto letras como números dentro da função da operação, tá? Então, eu vou deixar mais ou menos pronto aqui a definição que eu quero trabalhar, tá? Aqui, eu vou determinar aquelas opções que a gente estava trabalhando antes. Então, por exemplo, aqui na atividade 2, a gente tinha
a escolha de caso, com multiplicação, divisão. Eu vou trabalhar até multiplicação aqui com vocês, para que vocês possam entender como é que fica o funcionamento. Copiar aqui e colar, tá? Para poder eu ganhar tempo aqui em cima das opções, certo? Então aqui vocês estão percebendo que está faltando aspa, então fecha a aspa e pronto, eu já tenho a função aqui determinada. Vou colocar 1 e operação multiplicação 2, tá? Eu posso até mudar essas funções, não tem problema nenhum, tá? Então, por exemplo, aqui, nesse nosso caso, eu vou estar determinando aqui, vamos supor aqui, escolho o tipo de operação, né? Vamos colocar aqui também, vou aproveitar, vou copiar essa função aqui e vou colar, para poder facilitar meu trabalho. Tudo isso é para ganhar tempo, tá? Na hora das explicações, bom? Aqui agora vem o começo, que é um pouco diferente. Faltou uma opção aqui importante, né? Vamos colocar aqui logo. Então, escolha o que? Vamos colocar entre parênteses o tipo de operação, tá? Então, eu vou ter definindo aqui o tipo de operação, certo? Tá faltando algo logo aqui abaixo do escreva. O que? Tá? É aquela opção onde você vai estar dando para o usuário a opção de digitar. Então, se eu clicar aqui no play, você vai ver que vai acontecer um monte de falha, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que vir aqui, ó, e vou colocar um leia. Vou colocar um leia OP, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou até apagar um pouco o escolha, só para vocês repararem. Quando eu clicar no play, ele vai executar as operações, ó. Escolha o tipo de operação que você deseja fazer. Se eu colocar 1, tá? E der um Enter, vai dar um programa finalizado. Porque ele não tem nenhum tipo de opções, né, aparecendo para que você possa colocar. Tá? Então aqui agora eu vou colocar simplesmente o item escolha. Vou voltar aqui. OP. Tá? Vocês perceberam que aqui ficou tudo junto, né? A gente pode colocar aqui, facilitar a nossa vida, o /N. /N quebra de linha, certo? Vamos lembrar disso. Então, no OP, eu vou determinar, tá? O caso, primeiro caso. Então, caso 1, tá? Então, eu vou determinar aqui. Só lembrando que quando você trabalhar com caracteres, a gente tem que determinar, tá? Entre aspas simples, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 2 pontos. Tem mais uma opção. Na OP, lembra que no se a gente trabalhava, vamos voltar aqui rapidinho, ó. No se a gente abre uma chave. A mesma coisa vai acontecer aqui no escolha, tá? Então eu vou abrir aqui a chave, pronto, já tem determinado. Quando chegar aqui no final, a gente vai dar um Enter, a gente vai ter o fechamento. Ó. Posso até dar um Enter aqui sem problema nenhum, depois eu posso já até fechar, tá? Para poder eu lembrar disso. Então aqui, dentro ainda dessa chave, eu vou determinar as opções que eu quero. Escreva, tá? Escreva, vou abrir o aspas, então digite um número. Um número para o cálculo. Cálculo. Então, abre 2 pontos, abre um espaço, feche parênteses aqui, certo? E aqui eu vou vir com o leia, justamente para que a pessoa possa digitar o número. Então, eu quero o número 1, tá? Então, eu vou no número 1, já determinei ele aqui, fecho parênteses, dou o Enter novamente, tá? E vou pedir para que a pessoa escreva o segundo número. Então, vou vir aqui, digite um outro número. Então, espaço, abre aspas, certo? Fecha o parênteses. Fecha aspas, né, na realidade. Tá? Então, aqui agora, eu vou vir com o segundo número. Quem é o segundo número? Número 2. Tá? E agora, quando eu clicar aqui no play, ele já vai executar. Que tipo de operação você deseja fazer? Como eu já tenho a operação caso 1, número 1, dou um Enter, digite um número para o cálculo 3 e o outro número para o cálculo 3. O programa finalizou. Por que ele finalizou sem mostrar o que faltou? O que para ele mostrar? O resultado. Eu não tenho aqui. Então, aqui agora eu tenho que colocar o resultado da operação. Como é que vai ser isso? Resultado. Eu vou fazer diferente. Lembra que a gente estava utilizando multi, soma, divisão,
subtração, aqui eu vou determinar apenas resultado. O resultado igual será número 1, é uma soma, não é isso? Caso 1 não é soma, então mais número 2. Pronto, já defini ele aqui. Só que está faltando eu definir ele em outro local, aqui, nos casos das variáveis. Então, para que ele possa armazenar, eu vou colocar resultado. Só que diferente das opções de soma, multiplicação que a gente estava colocando separado, eu vou colocar que esse resultado inicialmente é 0. Tá? Para que ele possa iniciar o resultado sempre em 0. O restante vai ser com base nas outras numerações. Reparou que aqui agora já não tem mais nem vermelho? Tá? Eu não posso dar o play ainda, por quê? Porque eu ainda tenho que ter a opção, tá, de ter de escrever esse resultado. Então, eu vou vir depois da chave e colocar escreva, abre a parêntese, abre aspas, o resultado é, dois pontos, tá? Fecho aspas, vírgula, vírgula o quê? Resultado. Fecho parêntese, certo? Já tenho a opção aqui determinada. Se eu vier no play, desejo escolher o tipo de operação. Operação 1. Qual o número para o cálculo? 3. Digite um outro número para o cálculo. 2. O resultado é 5. Certo? Eu já estou determinando para que ele possa aparecer aqui para mim automaticamente. Agora, eu preciso trabalhar com a operação 2. O que vai ser aqui? O que eu preciso fazer para que eu tenha a operação 2? Primeira coisa, eu vou aproveitar tudo isso aqui. Tudo isso aqui eu vou aproveitar, tá? Para que eu possa ter a segunda situação. Então, eu vou vir aqui, já copiei ele. Ainda dentro da chave da primeira operação que eu abri, não preciso abrir várias chaves, como a gente estava fazendo lá com o se. Aqui agora eu só vou vir e fechar dentro dessa chave aqui. E aí eu vou vir e alterar. Não tem o caso 1? O caso 1 não é a soma? Eu vou fazer caso 2, que é a multiplicação. Qual será o resultado? Multiplicação. Multiplicação asterística. Tá? Então aqui eu já tenho uma multiplicação. Só que para que ele possa seguir de um caso 1 e para o caso 2, eu tenho que determinar aqui, ó, vou dar um Enter aqui depois do 2, para que ele fique certinho, um pare. Então, caso eu escolha o caso 1, vai executar a operação. Pare, escolha caso 2. Então, vai ser essas operações que eu vou fazer. Ó. Então, aqui, não importa quantas fórmulas eu for fazer, aqui ó, já tem o resultado. Você está percebendo que os resultados estão em formatos diferentes? Do caso 1 é de um formato de soma, no caso 2, formato de multiplicação. Tá? Então, se eu clicar aqui agora no play, soma, multiplicação. Vou fazer multiplicação, que é o 2. Escolha caso 2. Digite um número para o cálculo, 6. Digite um outro número para o cálculo, 2. O resultado é 12. Viu que ele executou? Só que se eu quiser realizar outros casos, outras funções, eu preciso sempre de ter o quê? O pare. Então, se eu fosse fazer um novo resultado aqui, eu teria que ter um pare aqui, tá? Para que ele possa executar. Só que agora, eu não quero fazer mais nada além de soma e multiplicação. Então, se por um acaso eu for escolher um número diferente de 1 e 2, eu vou vir aqui e eu vou colocar assim, ó, caso contrário, dois pontos, né? E vou vir aqui com escreva. Eu vou escolher, colocar aqui, opa, parêntese, abre aspas, opção inválida, tá? Então, caso eu escolha uma função, opa, falta fechamento das aspas, tá? Por isso que está vermelhinho aqui. Então aqui, caso eu escolha a operação 1,
vai fazer a soma. Parou. Se caso eu escolher a operação 2, muito próximo do se e do se não, tá? Ele vai fazer a execução da operação 2. Vai parar. Se eu não escolher nem o número 1 e nem o número 2, ele vai dizer operação inválida. Se eu clicar aqui no play, ó, vamos colocar o número 3, o resultado, a opção é inválida. O resultado é... Qual é o resultado? 0. É isso que ele vai executar aqui para mim. Tá? Então, esse aqui eu posso até colocar aqui para gente, ó, um espaço que faltou aqui. Ó. Um play, colocar 3. Opção inválida. O resultado é 0. Porque sempre será com base nesse primeiro resultado que a gente fez aqui. Certo? Então, repare que a gente fez de formatos diferentes. Antes, a gente estava utilizando o se para colocar cada operação. Soma, multiplicação, divisão, subtração. Em nosso caso aqui agora, a gente já está utilizando o escolha caso. Então, escolha a operação, utilizando o caráter. Então, a operação, estou utilizando o número 1. Caso... Tá vendo que eu já estou definindo já as opções? Então, caso eu escolha a opção 1, ele vai fazer o resultado com a soma. Caso eu escolha a opção 2, ele vai fazer com multiplicação. Repare que eu estou utilizando sempre no final de cada um, antes de iniciar um caso diferente, o pare. Sempre você tem que colocar. Tá? Então, caso você for fazer outras operações, operações 3, operação 4, a partir de agora, você vai pegar totalmente essa função aqui. Ó, copio, colo, para poder fazer as próximas operações. Então, por exemplo, se eu for fazer a operação 3, operação 4, assim por diante. Tá bom? Então, agora eu desfaço. Certo? Tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunte nos comentários. Tá bom? Até a próxima.